Que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, a paz do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você mais uma vez. Amém? Muito bom estarmos aqui novamente na casa do Senhor, já nos aproximando da conclusão dessa mini semana de oração. Nos restam apenas mais 2 noites. Eu havia dito que não tinha definido ainda os temas, os assuntos que faríamos e que compartilharíamos amanhã e na quarta, mas agora o Senhor já me indicou. Então amanhã nós vamos trazer um tema que eu acredito ser de extrema importância para nós que vivemos em meio a essa sociedade difícil, como temos estudado até aqui, nós que gostaríamos de saber como viver enquanto Jesus não vem, que é o tema dessa mini semana. Amanhã nosso assunto central será sobre a autoridade e o poder da Bíblia. É um assunto extremamente maravilhoso, e eu desafio você a estar aqui. E o último assunto com o qual concluiremos essa mini semana é um tema que a minha esposa e eu temos estudado aí mais recentemente, e como fruto dos estudos, eu preparei essa mensagem que eu compartilhei só uma vez até agora, e será a segunda vez, Deus pôs no meu coração trazê-la aqui para a igreja, e o título da mensagem é Cristãos Comuns e Ordinários. É um título um tanto quanto inquietador, mas eu desafio você a estar aqui, e você vai se surpreender com a mensagem com a qual nós vamos concluir essa mini semana de oração. Cristãos comuns e ordinários será o tema da quarta-feira à noite. Bom, hoje o assunto, como já havia dito, ali traz a frase Deus e a escola do sofrimento, mas eu tenho intitulado esta mensagem da seguinte maneira: se Deus é amor, por que a minha esposa teve câncer? E eu gostaria de desejar as boas-vindas a todos os que estão aqui, bem como aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Que Deus esteja aí com você, e eu volto a fazer um apelo especial para que você que é daqui de Campo Grande, se por acaso você tem condições de estar aqui, apesar do cansaço, da rotina da semana, não deixe de estar aqui na igreja, porque esse é um lugar especial onde Deus tem um encontro conosco. Então aqueles que não podem, eu tenho certeza que Deus o alcançará aí, mas aqueles que podem estar aqui, façam esse esforço, porque valerá a pena. Bom, sem mais delongas, quero convidá-los a fechar os olhos para nós falarmos com o nosso Deus e abrirmos a palavra. Oremos. Bondoso e eterno Pai, louvado seja o Senhor, adorado seja o Teu nome, Pai. Nós estamos felizes porque começamos já a semana de tarefas, a semana de labutas, a nossa rotina diária, mas nós viemos até aqui porque entendemos que apesar das atividades da vida, a nossa vida só tem sentido quando ela é vivida para a glória do Senhor, e nós estamos aqui porque cremos e aceitamos que o Senhor seja o Deus da nossa vida, que o Senhor seja o Deus da nossa salvação, que o Senhor nos ensine mais uma vez, através da pregação da Tua Palavra, a lidar com um dos assuntos mais difíceis da nossa vida, que é o tema do sofrimento. Nós não fomos criados para sofrer, nós não fomos criados para morrer, e a verdade é que quando o sofrimento bate à porta da casa de cada um de nós, os questionamentos surgem, os dilemas surgem, as dúvidas aparecem, e é por essa razão que antes de começar essa mensagem, eu oro para que as sandálias do orgulho, as sandálias da autossuficiência, as sandálias da sabedoria humana sejam retiradas dos meus pés agora, Senhor, para que o Senhor, por misericórdia, calce os meus pés com as sandálias da humildade, as sandálias da suficiência que vem apenas do Senhor,
e, acima de tudo, com as sandálias do poder do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor unja a minha vida, que aqui neste púlpito, mais uma vez, o Senhor esteja falando, que eu seja apenas o mensageiro e que desta forma a tua palavra vá e em nome de Jesus mais uma vez não volte vazia. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor console os nossos corações e nos ajude a aceitar aquilo que será pregado aqui nesta noite. É o nosso desejo e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o 52. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus, aqui na ocasião, estava na região da Galileia. A Galileia ficava ao norte do mapa de Israel, a Judeia mais ao sul, a Galileia ao norte, mais precisamente na região cujo nome era Betsaida. E momentos antes do episódio que nós acabamos de ler, Jesus havia realizado aquele que para mim é um dos milagres, e eu creio que para a maioria dos cristãos, mais conhecidos e espetaculares realizados pelo Senhor Jesus ao longo do seu ministério. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia conta que o milagre foi algo surpreendente, tão surpreendente que a multidão que estava ouvindo as palavras do Senhor Jesus ficou empolgada, ficou em êxtase, melhor dizendo. Ficaram tão animados que a Bíblia diz no Evangelho de João, o capítulo 6, versículo 15, que eles queriam tornar Jesus imediatamente um rei. Porque influenciados por interpretações equivocadas das profecias do Antigo Testamento, eles acreditavam que Jesus seria uma espécie de Messias político, alguém que se assentaria em um cavalo robusto e marcharia à frente dos exércitos imponentes de Israel e os libertaria do jugo da escravidão do Império Romano. Esta era a visão que o judeu tinha da interpretação das profecias a respeito do Messias. Então eles queriam, de acordo com a Bíblia, coroar a Jesus naquele exato momento. E é curioso porque diz a Bíblia que até mesmo os discípulos foram tão afetados por aquela situação da multidão, que eles mesmos queriam coroar também o Senhor Jesus. Para quem não sabe, abrindo um pequeno parênteses aqui, naquela região onde o episódio aconteceu, ficava o famoso Mar da Galileia. E a verdade é que, embora o mar seja conhecido como mar, ele não é um mar de fato. É um lago bastante extenso, que é banhado pelas águas que vêm do Rio Jordão, mas como é um lago muito grande, ele é conhecido como um mar. Mas é um mar de águas doces, como por exemplo tem
no norte do nosso país, onde já tive o privilégio de estar pregando por lá, em Manaus, em Belém, tem algo semelhante a isso daqui que acontece lá em Israel. E a Bíblia diz então que os discípulos, no meio dessa empolgação, foram surpreendidos agora pelo Senhor Jesus. Jesus os surpreendeu com um milagre, só que agora Jesus vai surpreendê-los com uma ordem que os toma de surpresa. Quando Jesus nota que os discípulos estão envolvidos com toda aquela empolgação, ele diz que era para os discípulos tomarem uma embarcação que estava ali, partir para o outro lado do mar, onde estava a região de Cafarnaum, porque Jesus não estava contente com aquilo que ele estava vendo. Traduzindo para uma linguagem mais contemporânea, Jesus jogou um balde de água fria bem na cabeça dos discípulos e frustrou as expectativas deles. E enquanto os discípulos saíam do lado de cá do mar, e em meio à viagem até Cafarnaum, eles foram novamente surpreendidos, só que agora por uma tempestade, o que é extremamente comum acontecer ali. Há uma cadeia montanhosa que cerca aquela região do Mar da Galileia, e quando nuvens espessas descem sobre a região, acaba gerando tempestades que são bastante comuns, e foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. No meio da viagem, eles enfrentaram uma tempestade avassaladora, que nem mesmo pescadores habilidosos foram capazes de dominar o barco para evitar o naufrágio da embarcação. E tomando o contexto dessa história, eu gostaria de extrair para vocês aqui algumas lições sobre esse tema do sofrimento, onde a primeira delas está no versículo 45, acompanhe comigo, Marcos capítulo 6, versículo 45, o texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Primeira lição que extraímos do texto: o sofrimento, ele até pode não ser provocado por Deus, mas ele sem dúvidas é um instrumento de Deus. Porque quando eu olho para a passagem, a Bíblia não diz que os discípulos, ou melhor, que para Jesus, os discípulos foram surpreendidos com aquele sofrimento. A Bíblia diz que Jesus propositalmente tirou os discípulos do conforto, da comodidade, da segurança que eles tinham perto de Jesus, e Jesus compeliu os discípulos a entrarem no mar. A palavra compelir significa que é como se Jesus tivesse forçado os discípulos, obrigado os discípulos a entrarem na embarcação. E Jesus, como Deus onisciente, sem dúvidas sabia daquilo que os discípulos enfrentariam, de tal maneira que concluo eu que se Jesus não provocou a tempestade, ele queria que os discípulos estivessem no miolo daquela tempestade. E eu sei que nós agora entramos em uma arena bastante delicada, já no começo desta mensagem. Porque falar em sofrimento nessa geração já é um assunto difícil, já é um tema desafiador. Porque você vive em uma época onde as pessoas, elas vivem em função da busca de uma palavra cujo nome é felicidade. E não há nada de mal em nós vivermos para buscar a felicidade da nossa vida. O problema é quando você desloca o sentido da palavra felicidade, como muitos fizeram na nossa geração. E muitos chegaram à conclusão de que ser feliz só é possível quando você tem prazer naquilo que você está fazendo. De tal maneira que se o sofrimento é a realidade da vida, quando você sofre, é impossível você conciliar sofrimento com ser feliz. Então é difícil falarmos de sofrimento para uma sociedade que coloca a felicidade no centro do assunto e julga que ser feliz é viver uma vida de prazer.
Aliás, com isso eu não quero dizer que Deus não nos criou para a felicidade. Se você volta ao jardim do Éden, não sei quantos já tiveram a curiosidade de buscar o significado da palavra Éden, mas Éden significa delícia. Então Deus nos criou para a satisfação. Os hormônios que percorrem aí o seu corpo, da serotonina, da endorfina e tantos outros, que provocam em nós a sensação de prazer, foi Deus quem colocou aí. Então o problema não está em buscar a felicidade ou em ter prazer, o problema é naquilo que você busca para suprir esse anseio de prazer na sua vida. Tanto é que nós temos igrejas hoje que têm tanta dificuldade em lidar com esse assunto, cujo slogan dessas igrejas diz assim, ou desta igreja diz assim: pare de sofrer. Porque acreditam, influenciados pela teologia da prosperidade, que crente que é pobre, crente que sofre, crente que tem enfermidade, crente que quebra a empresa, crente que passa dificuldades, é evidência de que Deus não está com você. Porque nós vivemos em uma geração que não compreende que Deus, se bem é certo que Ele não é o causador do sofrimento, Ele usa sim o sofrimento de maneira pedagógica. Isso é bíblico, porque a Bíblia diz que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no mar, e Ele sabia o que aconteceria. E eu sei que é difícil, eu sei que talvez a gente se questione agora por que Jesus fez isso, e isso me leva a outras perguntas, ainda mais difíceis do que essa que eu acabei de fazer. Por que algumas pessoas nesse mundo sofrem tanto e outras não? Por que, por exemplo, eu, Jefferson, tive o privilégio de nascer em uma família estruturada, onde Deus, apesar do meu pai e da minha mãe não crerem no que eu creio, eu tive a figura de um pai que eu me orgulho em dizer que eu tive dentro de casa. Um homem trabalhador, honesto, que ama a minha mãe, que amava e ama ainda os seus filhos. Tive o privilégio de nascer em um lar que a minha mãe viveu como doméstica a vida inteira, cuidando de casa, trabalhando em casa exclusivamente para cuidar de mim e do meu irmão e do meu pai. Então eu cresci em uma família estruturada. Mas quantos nós sabemos que não tiveram, porque ninguém aqui pode escolher a família que desejava nascer. É Deus quem nos coloca lá. E quantos aqui hoje não teriam vergonha de dizer ou de falar perante a sociedade o lar onde você nasceu, sobre o lar que você nasceu, sobre o pai que você teve, sobre a mãe que você teve? E a pergunta é, por quê? Por que algumas pessoas nascem em lares estruturados e outras pessoas nascem em lares destruídos, arruinados? Por que algumas pessoas nós oramos na igreja, e eu conheço vários exemplos disso, e o Provai e Vede traz centenas de exemplos dessa natureza. Nós conhecemos pessoas que ficam enfermas, a gente ora por elas, elas são curadas, nós viemos aqui na frente da igreja, damos o testemunho e louvado seja Deus, a pessoa foi curada. Mas por que tem outras pessoas por quem a gente ora? Crianças algumas vezes. Nós clamamos ao Senhor, parece que humanamente falando, é injusto aquela pessoa morrer de maneira tão terrível como muitas vezes acontece, e algumas Deus cura e outras Deus não cura. Por que razão, por exemplo, meu cunhado, e eu contei essa história em 2019 quando estive aqui, meu cunhado era um ímpio, meu cunhado vivia uma vida mundana, se relacionando com jovens lá da cidade, com as meninas da cidade, se embriagando algumas vezes, não queria saber de Deus, e o meu cunhado, e eu não vou contar a história de novo, eu vou apenas dizer aqui, para quem não esteve saber, o meu cunhado, voltando de uma viagem para o litoral do Paraná, na serra do litoral até Curitiba, dirigiu cerca de 50 quilômetros dormindo no volante. Um anjo dirigiu o carro do meu cunhado naquela noite. Por que Deus envia um anjo para dirigir um carro de um ímpio, e há alguns anos,
um jovem que cursava teologia, chamado Brenner Novaes, não sei quantos conheceram a história do Brenner, filho de uma família pastoral extremamente tradicional da igreja adventista aqui do Brasil, um menino no 2º ano de teologia, voltando de uma viagem onde a família tinha ido para um funeral de um ente da família, chuva torrencial, família no carro, carro capotou, o Brenner, no 2º ano de teologia, jovem dedicado, jovem que amava a causa, que dizia para a família que ele não tinha plano B para a sua vida, que se ele não tivesse chamado, ele seria um missionário voluntário. O que aconteceu? O Brenner foi o único que morreu naquele acidente. Por quê? Porque, por exemplo, eu lembro de um episódio que aconteceu, se não me engano, numa cidade do interior do Paraná. Uma moça da igreja adventista do 7º dia, há alguns anos, dando estudos bíblicos para um rapaz, numa cidade do interior, ela foi amarrada na cama, foi violentada e foi assassinada por este cidadão. E o que ele estava fazendo? Dando estudos bíblicos. Por que essas coisas acontecem? Coisas que para nós são inexplicáveis e são difíceis de compreender, e que, aliás, não são apenas questionamentos nossos, não são questões peculiares à nossa geração. Se nós voltamos aqui, lá na época em que o livro de Salmos foi escrito, falando de Asaf no Salmo 73 já havia dito: quando eu tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. E é difícil, irmãos. Aliás, eu poderia trazer à tona aqui um dilema ainda mais antigo, que é chamado de dilema de Epicuro, onde ele fez a seguinte proposta: bom, vocês dizem que Deus é amor e Deus é todo-poderoso, mas se Deus é todo-poderoso e não acaba com o mal, então significa que Deus não é bom. Porém, se Deus é bom, mas não acaba com o mal, porque Ele não pode, então significa que Deus não é todo-poderoso. E a pergunta é: como nós entendemos o relacionamento de Deus com o sofrimento diante disso tudo? E a primeira lição que nós traímos então aqui do texto é esta: Deus pode não causar o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento. É a pedagogia de Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele não é um mágico, Deus, Ele é um pedagogo. Quando você ora dizendo: o Senhor me transforma, Deus, Ele não vai mudar você como Mr. M. Deus, Ele vai usar circunstâncias da vida para mudar você. E na maioria das vezes, é a disciplina do sofrimento. Só que além deste dilema, tem um segundo que é ainda mais difícil para mim, não sei para você, que está lá no versículo 48 de Marcos capítulo 6, leiam lá comigo, e aqui está a segunda aplicação do texto que faremos. Diz assim: e vendo-os, Jesus olhando os discípulos com dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar. Preste atenção nesse detalhe aqui agora. Os judeus tinham o costume de dividir o período noturno em 4 vigílias, das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 3, das 3 às 6. A Bíblia diz que Jesus, ele veio acudir os discípulos na 4ª vigília da noite, o que significa dizer que Jesus, ele veio resolver o problema entre 3 até 6 horas da manhã, 3 horas da madrugada ou 6 horas da manhã. Mas a mesma Bíblia diz que o momento em que os discípulos entraram no barco, você lembra quando era? Mais ou menos que horas que era? Ao cair da tarde. Significa que os discípulos tomaram a embarcação em torno de 3 a 6 horas da tarde. Pergunto: ficar em média 9 horas no meio de uma tempestade que açoitava aquele barco é muito ou é pouco tempo? O que você acha? Muito ou pouco tempo? Eu sei que o tempo é relativo. Se você pergunta para mim, e nós teremos o privilégio essa semana, porque fomos abençoados com isso, ficar 9 horas lá em Bonito é muito ou é pouco tempo? É pouco, não é? Agora você ficar 9 horas no centro de uma tempestade, seu barco sendo chacoalhado de um lado para o outro, relâmpagos e trovões, em meio a uma penumbra, meus amigos, é muito tempo. E a pergunta que eu faço é: por que Jesus demorou tanto?
E isso me leva a uma segunda questão, que é essa daqui, a demora ou o silêncio de Deus. E me pergunte, irmão Jefferson, o que dói mais? É saber que Deus usa o sofrimento para a nossa disciplina, ou saber que muitas vezes a resposta que Deus dará para a sua oração, quando você sofre, é um silêncio sepulcral? Eu acredito que esse é um dos maiores desafios, o silêncio de Deus. Por exemplo, se nós olhamos para a história de Marta e de Maria, a Bíblia diz que Lázaro estava doente, e Marta envia um mensageiro para enviar um apelo para o Senhor Jesus, e vejam só a paixão com a qual essa irmã escreve o apelo para Jesus ao dizer: aquele que tu amas, Senhor, está a ponto de morrer, está doente, porque aquele que ama socorre depressa. E ao falarem isso, Marta e Maria esperavam que Jesus fosse imediatamente para a região, para acudirem Lázaro antes da morte. E eu imagino os judeus já no ouvido de Marta e de Maria dizendo: desiste, Jesus não virá. E passou o primeiro dia e Jesus não veio. E passou o segundo dia e Jesus não veio. E a Bíblia diz que passou o terceiro dia e Jesus não veio. E eu imagino que a certeza que elas tinham foi dado lugar para a angústia para a ansiedade à decepção. Jesus não foi assistir Lázaro antes dele morrer. Por quê? É o silêncio de Deus. E eu poderia citar vários exemplos aqui. Por exemplo, tem uma frase de C.S. Lewis no livro chamado A Anatomia de uma Dor. Para mim esse livro foi muito importante, eu não contei ontem para vocês, mas no final de 2019, a minha esposa vai lembrar disso, eu senti o desejo de começar a estudar sobre sofrimento. E eu falei para a Bruna: amor, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo a vontade de estudar sobre esse assunto, e eu vou comprar alguns livros sobre o tema do sofrimento. Entre estes livros, eu comprei o livro do C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor. E 2020 foi o ano que a minha esposa descobriu o câncer. E eu lembro até hoje que eu estava sentado na sala, minha esposa estava na cozinha preparando o almoço, eu estava estudando um pouco este livro do C.S. Lewis, que conta, esse livro não é um livro na verdade, são as notas do seu diário, porque o C.S. Lewis tinha se casado com uma mulher que fazia parte de um grupo de leitura de amigos dele lá em Oxford, na Inglaterra. E esta mulher, como uma norte-americana, estadunidense, vivendo lá com 2 filhos, estava para ser extraditada da Inglaterra. E o C.S. Lewis, como gostava dela, não o amor eros ainda, mas o amor filos, o amor fraternal, ele se casou com ela para que ela não fosse extraditada. Porém, 2 anos de casamento, ele se apaixonou por sua esposa. Ele a amava profundamente, amor marital. E o que aconteceu com ela? Ela descobriu um câncer e ela morreu, com 2 anos de casado, quando ele estava no seu amor mais profundo por sua esposa. E ele começou a escrever no seu diário os sentimentos dele. E esse diário se tornou um livro, chamado Anatomia de uma Dor. E neste livro tem um trecho, parafraseando, ele diz bem assim, busque Deus nos momentos que você menos precisa, e Ele estará ali com as mãos estendidas para lhe abençoar e lhe ajudar. Agora, necessite dEle nas horas de dor e angústia, e tudo que você encontra é uma porta fechada no meio da sua cara e trancada pelo lado de dentro. É o silêncio de Deus, irmãos, e dói. Vamos olhar rapidinho para a história de Jó? A gente estuda a história de Jó, a história é espetacular, ela é inspiradora, mas vamos analisá-las como seres humanos. E eu falava ontem para a Cláudia e para o Edson que nós temos que parar de romantizar as coisas, nós temos que trabalhar aqui a teologia bíblica da maneira como ela é. Deus não quer cristãos hipócritas, Ele quer pessoas sinceras, que arrazoem com Ele, que rasguem o coração com Ele. Vamos analisar a história de Jó tal qual ela é, um homem fiel a Deus, que perdeu 10 filhos. Ah, mas lá no final Deus deu outros 10, eu pergunto, para quem tem filho aqui, e eu espero que ninguém tenha perdido, existe filho que possa ser substituído por outro? Eu acho que não. Ele ganhou mais 10, mas os 10 que ele perdeu não foram substituídos. E sabe o que a Bíblia conta? Conta que estava acontecendo uma situação ali, você conhece muito bem a história, onde o diabo agora questiona a integridade de Jó.
E a Bíblia diz que ao longo de 38 capítulos, Jó chega ao ponto de olhar para o céu e dizer: eu queria que Deus montasse um tribunal, eu ia me assentar e defenderia a minha causa e mostraria que eu não mereço passar por nada disso. Mas lá no capítulo 38, quando Deus resolve quebrar o silêncio, eu não sei você, eu imaginava Deus chegando para Jó, depois de toda a fidelidade de Jó, de tudo o que ele sofreu, eu pensava que Deus chegaria para ele e diria assim: meu filho, vem aqui meu filho, eu vou explicar para você. O que estava acontecendo é que aqui no céu, o diabo acusou a mim e a você de uma relação promíscua. Ele disse que você só me obedecia porque nós tínhamos um relacionamento de barganha, você me obedecia e eu te abençoava. Então ele desafiou: tira tudo de Jó e eu quero ver se ele vai te obedecer. Foi isso que Deus fez? Não. Deus chegou para Jó, e a Bíblia diz que Deus aparece para Jó aonde? Quem lembra da história? Num redemoinho, não é, pastor? Deus poderia aparecer para Jó em qualquer outra coisa, mas num redemoinho, meus amigos. Sabe por quê? Porque foi exatamente um redemoinho que tirou a vida dos 10 filhos de Jó. É como se Deus estivesse mostrando para Jó assim: Jó, tudo o que tem acontecido na sua vida até aqui, eu estou no controle de todas as coisas. Mesmo na desgraça, ela só aconteceu porque eu permiti. Eu não causei, mas eu permiti. E é duro, irmãos. E Deus chega para Jó ainda e diz assim: olha, na minha versão linguagem de hoje, o Senhor chega para Jó e fala o seguinte: agora você vai sentar, você vai calar a sua boca, eu vou perguntar e você vai responder. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Em outras palavras, Jó, você é um verme, eu sou soberano, eu conheço o fim desde o princípio, e fica tranquilo, porque eu estou no controle de todas as coisas. É fácil? Não é fácil. Lidar com o dilema do silêncio de Deus não é fácil. Vejam João Batista preso, irmãos. Ele implorou para os discípulos dele, ele estava preso. Ele esperava que Jesus era primo dele, Jesus era o Messias que ele aguardava, mas Jesus não fazia nada, ele estava a ponto de ter a sua cabeça cortada. Ele chega para os discípulos e diz: vão até lá, vão perguntar para ele se ele é aquele que nós esperávamos, porque eu estou aqui e ele não faz nada. É o silêncio de Deus. E é duro, não é fácil. Eu acredito que muitos de nós já enfrentamos. Agora, sabe o que torna o silêncio ainda mais difícil? É quando os advogados de Deus aparecem dentro da igreja. É quando os amigos de Jó aparecem dentro da igreja. Alguns desses foram conversar com a minha esposa, dizendo assim: ó, Bruna, você tem que ver, porque pode ser que esse câncer aí seja alguma coisa motivada por algum pecado oculto na sua vida. Os advogados de Deus, que aí tentam defender a justiça de Deus usando teologia errada. Quando não vem alguns que chegam para você e dizem assim, né? Olha, você não deve perguntar por quê, você deve perguntar para quê. Eu te pergunto, para quem sofre? Isso ajuda? Saber se é por quê, se é para quê, se é como, não ajuda nada, irmãos. E aí tem aqueles que, tentando aliviar a barra de Deus, dizem assim: não, Deus ele não causa o mal, Deus ele só permite o mal, ok? Mas agora imagine você em uma casa com piscina, ali tem uma criança de 3 anos que está brincando ao redor, não sabe nadar, de repente ela cai na piscina, está se afogando, você pode estender a mão para acudir aquela criança, o que é que você faz? Dá as costas e vai embora. É o silêncio de Deus. Bom, mas e agora? Como nós lidamos então com o assunto do sofrimento? Por que Deus age dessa maneira? Será que o irmão Jefferson tem respostas para essas questões aqui hoje? Não todas, poucas. E a primeira eu quero dizer para vocês agora no versículo 49. Marcos capítulo 6, versículo 49 diz assim: eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e fizeram o quê? Gritaram. Tenta imaginar a cena. Você em alto mar, algumas horas tentando lutar para conter a embarcação, ondas voando e rolando sobre a sua cabeça, o barco açoitado de um lado para o outro, relâmpagos e trovões para tudo quanto é lado. De repente você olha no meio daquela penumbra e você vê alguém andando. Eu não sei você, mas é a berrar de desespero também, irmãos, e a gritar de medo.
E os discípulos gritaram: é um fantasma! E qual que é a terceira lição aqui? Se nós não tivermos discernimento espiritual, nós vamos confundir as soluções de Deus para a nossa vida com os problemas para a nossa vida. É preciso ter discernimento espiritual, porque o que eles pensavam ser o fantasma era aquele que traria a solução para o problema que eles estavam enfrentando. Mas para isso é preciso discernimento. Sem discernimento nós não vamos, e a minha questão aqui não é nem que você entenda o porquê do sofrimento. O meu ponto aqui é que você aceite o sofrimento na sua vida, que você confie que Deus tem um plano, que você descanse na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, ainda que o céu caia sobre a sua cabeça. Há uma promessa no livro de Isaías, inclusive para aqueles que guardam o sábado. A Bíblia diz que ainda que o céu caia sobre a sua cabeça, eu os farei cavalgar sobre os altos dessa terra. Discernimento. Um dos exemplos mais espetaculares daquilo que eu estou aqui apresentando para vocês, para mim é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi um dos homens que na Bíblia, depois de Jesus, talvez tenha sido aquele que mais sofreu, meus irmãos. Esse homem sofreu de uma maneira brutal, injusta. Mas aí você olha o chamado de Paulo, quando ele estava indo para Damasco, e alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que tinha cavalo ali, a Bíblia só diz que ele caiu. Mas seja com cavalo ou sem cavalo, quando Paulo ouve a voz de Jesus e aceita o chamado de Jesus, não precisa abrir, quem quiser fique à vontade, mas em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, olha só o que Deus diz para Ananias, que seria enviado para curar o apóstolo Paulo. Ele diz assim: vai, Ananias, porque esse homem, Paulo, é para mim um vaso escolhido, e eu chamei ele para levar o evangelho aos gentios. E aí Deus vai dizer assim: porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, o sofrimento na vida do apóstolo Paulo não foi casual, Deus planejou tudo para a vida desse homem. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. É isso que a Bíblia diz. Nós poderíamos fazer um resumo aqui da vida do apóstolo Paulo, e eu diria para você que, por exemplo, Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado de Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia e, por fim, preso 2 vezes em Roma. Esse foi o apóstolo Paulo. E aí, quando você olha para o final da vida do apóstolo Paulo, lá na carta de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo vai dizer assim: olha, parece um masoquista, porque eu sinto prazer no quê? No sofrimento, nas fraquezas, nas injúrias, nas difamações, e tudo isso eu sinto prazer por amor a quem? A Cristo. Aí está o segredo. Quando você entende que sofre, que vive, que come, que assiste, que veste, que a sua vida é vivida aqui para a glória de Deus, até os açoites que você recebe, as chibatadas que você recebe ganham um gosto diferente. Eu te explico. Lembro daqueles homens que foram açoitados pelos romanos, João e Pedro, por exemplo, foram açoitados, 40 açoites, e os açoites romanos eram cruéis. Na ponta do chicote tinham bolinhas de chumbo ou ossos de animais pontiagudos, que quando entrava em contato com a carne do açoitado, vinha rasgando a carne dele. 40 açoites, Pedro e João sofreram, por pregar o evangelho na sinagoga, no pátio do templo, melhor dizendo. Quando eles saíram dos açoites, a Bíblia diz que eles saíram como? Como? Tem explicação para isso? Louvando a Deus. Porque eles entendiam que tudo o que eles viviam na vida era por amor a Cristo, e não é fácil. Por que a minha esposa teve um câncer hoje? A única resposta que eu tenho para você, a única explicação, se é que isso é uma explicação, foi para a glória de Deus. Por que Deus permitiu que no meio daquela pandemia desgraçada a gente sofresse o que nós sofremos? A única resposta que eu tenho é a glória de Deus, para que Deus fosse honrado. Eu não tenho mais explicações para isso. Isso é tudo que eu vejo na Bíblia, pelo menos em relação ao sofrimento, do que diz respeito a esse tópico que estamos tratando.
Deus ele é glorificado no sofrimento. Vou citar um exemplo para vocês, eu sei que não é fácil, como eu tenho dito. Meu irmão, no ano passado, se não me engano, descobriu que o meu sobrinhozinho, tadinho, tinha na época completado há pouco tempo 2 aninhos. Ele é bem franzininho. Aí ele descobriu que o meu sobrinho estava com uma bolinha de sangue no seu ânus. E o meu irmão e a esposa, minha cunhada, ficaram preocupados. Foram levar o meu sobrinho ao médico. E o meu sobrinho, pela primeira vez, com 2 aninhos e alguns meses, teve que passar por uma cirurgia. E aí o meu irmão pegou o meu sobrinho, levou ele para o médico. Chegou o momento de se separar da mãe e ser levado ao centro cirúrgico. E ele chorava, irmãos. Ficaram várias horas ali, porque você sabe, quando você vai para uma cirurgia, tem que ficar de jejum. Imagina uma criança de jejum. E não adianta você explicar para ela, porque ela não entende. Ela tem que sofrer. Ela vai sofrer. E o que é pior, e aí quando meu irmão falou isso para mim, sabe quando a coisa, ela bate no teu coração e diz, isso dá uma aplicação brilhante. Porque o meu irmão, ele chorou de ver o seu filho tendo que sofrer daquela maneira. E ele chegou para mim e disse, Jefferson, sabe o que era mais difícil? É ele olhando para mim, e eu vendo que ele estava como que me perguntando, sem saber falar, dizendo, mas papai, por que você está me entregando na mão deles? Por que você está me deixando sozinho para eu passar por esse centro cirúrgico agora, longe da minha mãe, longe de você? Por que, pai? E naquele momento eu vi Deus e você, e eu, e nós, em meio ao dilema do sofrimento. Deus às vezes vai te pegar pela mão, Ele vai te carregar para o centro cirúrgico e vai deixar você sofrer. E você vai olhar para Deus e vai dizer, por que, papai? Por que eu tenho que sofrer, papai? E a gente não vai entender muitas vezes. Mas é preciso sofrimento. Para tirar extrair aquele abscesso, aquele câncer, aquela bolinha, e seja lá o que for da sua vida espiritual. Porque Deus usa o sofrimento de maneira pedagógica. E a única coisa que me alivia um pouco o dilema do sofrimento é saber que há um propósito para isso tudo. E para isso eu vou voltar a algo que é uma conclusão de alguém que eu falei, acho que no sábado à tarde para vocês, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, que é aquele psiquiatra austríaco, criador da logoterapia, e que descobriu nos campos de concentração que pessoas sofriam, mas sofriam de maneira diferente das outras. Ele viu pessoas ali que tinham um caráter mais bondoso do que outras, mesmo passando pela situação mais terrível da vida. E ele descobriu que essas pessoas tinham algo que ele chamou de sentido de vida, propósito. Essa é a palavra-chave. Quando você tem propósito de vida, sentido de vida, o sofrimento muda completamente. E ele escreveu um livro, dentre muitos outros, o mais famoso dele, sem dúvidas, é este daí, Em Busca de Sentido, onde ele, falando da experiência do campo de concentração, veja o que ele diz sobre aqueles que sofriam lá sem sentido nenhum. Ai daquele que não via no campo de concentração mais uma meta de vida diante de si, cuja vida não tinha mais conteúdo, mas perdia o sentido de sua existência, e assim todo e qualquer sentido para suportar o sofrimento. Essas pessoas perdiam a estrutura e sucumbiam muito cedo. E aí numa outra página, página 90, esta é a frase mais conhecida do livro: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá, porque afinal de contas, o sofrimento faz parte do quê? Da vida. Então, em outras palavras, ele descobriu que há um propósito pelo qual o sofrimento existe. E quando você se prostra diante de Deus e prepara as suas costas e diz, Pai, eu aceito, eu não entendo, mas eu aceito, muda. Eu vou contar uma história breve para vocês. Não sei quantos conhecem este homem, o Dr. Horatio Gates Spafford. É um cristão que viveu no século XIX, se não me engano, da igreja presbiteriana, um advogado extremamente bem-sucedido, um homem que, além das habilidades na área do direito, também tinha vários empreendimentos imobiliários, era um homem inteligentíssimo, um cristão honesto, piedoso, com uma família grande, robusta, até que em determinado momento, ele perdeu todos os seus empreendimentos imobiliários, num incêndio que está registrado inclusive nos livros de Ellen White, também o famoso incêndio de Chicago, no ano de 1871. Porém, passado essa experiência, ele resolveu fazer uma viagem. Ele e a sua família eram fãs
gostavam muito do ministério de um grande evangelista daquele século, chamado Dwight Lima Moody. Alguns talvez já tenham ouvido falar dele. Inclusive eu li um livro dele recentemente, muito bom. E então, ele faria uma cruzada evangelística lá na Inglaterra, e o Dr. Horatio Gates Spafford decidiu viajar para lá com a sua família, só que por alguma razão, ele não pôde fazer a viagem no mesmo momento. A sua esposa e 4 filhas que ele tinha, entraram no navio e foram até a Europa. O problema é que no meio da viagem, o navio se chocou com um iceberg. O navio naufragou. A esposa dele sobreviveu. Quando ela chegou lá do outro lado, lá no continente europeu, ela enviou um telegrama ao seu marido. E ali no comecinho, para quem entende um pouquinho de inglês, diz ali o seguinte: saved alone. Sabe o que significa? Salva sozinha. As 4 filhas desse homem morreram no naufrágio. Cristão. Quando ele se despediu delas, pensando que eles estavam indo para uma cruzada evangelística de pregação da mensagem do Senhor, ele estava se despedindo das suas filhas para nunca mais vê-las, pelo menos aqui nessa vida. O que aconteceu? Ele decidiu imediatamente entrar num navio, um outro navio, e ir ao encontro da sua esposa lá na Europa. Mas no meio da viagem, ele perguntou aos tripulantes onde foi mais ou menos o lugar onde o navio havia naufragado com as suas filhas. Meus amigos, quando o navio passava próximo da região, o Espírito de Deus, que de maneira sobrenatural e inexplicável, é capaz de arrebatar a vida de um pecador, que aceita os propósitos de Deus para a vida dele, tomou esse homem, ele entrou dentro do seu aposento no navio, e ele começou a escrever um hino que hoje faz parte do Inário Adventista do 7º dia, um hino que em inglês o nome é It's Well With My Soul, numa tradução literal, está tudo bem com a minha alma, e em português, quem conhece, eu não sou cantor, eu vou apenas aqui puxar o começo, mas eu gostaria que todos nós que conhecemos esse hino, cantássemos, para tentar entender um pouquinho do que alguém que aceita os propósitos do sofrimento na sua vida é capaz de fazer. E o hino diz mais ou menos assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz hei de estar, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Propósito. Quando você aceita os propósitos de Deus para a sua vida, ainda que você perca todos os seus filhos, a sua família, os seus bens, a sua casa, e seja lá o que for, nada será capaz de abalar a sua estrutura espiritual, porque a sua vida está edificada sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Mas não é fácil, eu sei disso, mas é propósito, viver para a glória de Deus. E por fim, eu queria dizer para você, já falei que o sofrimento é pedagógico, mas vejam comigo rapidamente, Marcos 6, versículos 50 e 51, o texto diz assim, Marcos 6, versículos 50 e 51, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temam, e subiu ao barco para estar com eles, e o vento cessou. O que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui, em outras palavras, discípulos, confiem em mim, eu acabei de fazer um milagre de multiplicar peixes, eu só quero que vocês confiem em mim, é tudo, porque o sofrimento é pedagógico, e eu sei que dói, eu sei que causa dor, eu sei que vai fazer vocês derramarem lágrimas, mas não percam a esperança, confiem em mim, não temam.
E eu quero dizer algo para você, amigos. Talvez ninguém tenha dito isso para você ainda. É bem provável que os piores dias da sua vida nesse mundo ainda não chegaram. Nós vamos sofrer. Muitos de nós aqui já estamos sofrendo. E as angústias vêm, as dúvidas vêm. Mas tudo aquilo que Jesus tem para dizer a você nessa noite aqui é muito simples, de objetivo e direto. É o seguinte: confie em mim. Em nenhum momento ele disse, na palavra, que nós não passaríamos pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que diz o texto? O texto diz que ainda que eu passe por lá, ainda que eu esteja lá, ele me dá uma certeza: eu estarei contigo e você estará seguro. Confie em mim. É a grande lição. Talvez a gente se questione, né? Mas isso é tudo que você tem para dizer a respeito do sofrimento? É. E foi a lição mais difícil para mim, para eu aprender com a enfermidade da minha esposa. Olha, queridos, eu queria que a minha esposa fosse curada. Eu clamava a Deus para que Ele curasse a Bruna, porque eu casei com a Bruna para que ela fosse a mulher da minha vida, por toda a minha vida. E eu orava para Deus pedindo: Senhor, cura minha esposa tem sido uma bênção para mim, minha esposa tem sido uma auxiliadora no meu ministério. Eu quero que o Senhor cure ela, Senhor. Eu não conseguia fazer uma oração. Sabe que oração era? Seja feita a tua vontade. Porque eu tinha um medo. E sabe qual era o meu medo? Que a vontade de Deus fosse que a minha esposa morresse. E eu não tinha coragem de orar dizendo: seja feita a tua vontade. Porque nessa hora, confiar que Deus é soberano não é fácil. Confiar que Deus está no controle de tudo, na hora em que dói, é muito difícil. E eu não vim aqui dizer para você que eu tenho respostas para todos os problemas. Eu vim aqui dizer uma coisa para você. Uma coisa eu posso te garantir que está escrito na Bíblia: Deus não prometeu que Ele daria explicações para os sofrimentos da nossa vida. Alguns eu entendo, outros ainda não, e nem sei se compreenderei. Agora, o que Deus garante para mim e para você enquanto nós sofremos aqui, é que quando nós chegarmos no céu, lá no livro de Salmos está escrito que Deus tem um recipiente, é lógico que isso é uma metáfora, chamado odre, e nesse odre Deus recolhe todas as lágrimas dos seus filhos que já foram derramadas e serão aqui nesse mundo. E eu acredito que quando nós chegarmos lá, Deus vai sentar você no colo dele, e você vai olhar para ele e perguntar: Senhor Jesus, por que razão eu derramei essa lágrima aqui? E Jesus vai pegar essa lágrima, e Ele vai te explicar tudo aquilo que hoje ainda é inexplicável para mim e para você aqui nessa vida. Pode ter certeza disso. E enquanto nós vivemos aqui, tem uma frase que no meio da desgraça do meu lar, eu ouvi um pastor dizer. Na época era pastor da igreja ainda, o pastor Ivan Saraiva. Hoje ele tem trabalhado de maneira voluntária, mas ele disse uma frase que eu guardei aquela frase no meu coração, e a minha esposa também. E a frase dizia assim: se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Pegou a frase? Se você sabe quem Deus é, você não precisa entender tudo o que Ele faz. Sabe como isso se chama? Soberania. Você simplesmente aceita os propósitos de Deus, porque você acredita que Ele é o Senhor da sua vida. Teve um livro que, no meio das dificuldades que nós enfrentamos, nos ajudou muito, este livro aí, do Timothy Keller, que eu já falei que é um dos meus autores cristãos favoritos. O livro se chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, e ele disse assim, e isso falou muito forte comigo: como traz à tona o que há de pior em nós, o sofrimento também nos leva a examinar a nós mesmos e a perceber as fraquezas. De certa forma, é apenas no sofrimento que nós sabemos se a nossa fé e confiança estão de fato em Deus. Foi ali que eu descobri que o meu castelo era um castelo de cartas, como disse C.S. Lewis. Que eu precisava aprender a confiar na vontade de Deus, independente de qual fosse a sua vontade. Esse é o ponto. Guardar o sábado é fácil. Dar o dízimo é muito fácil. Parar de comer carne de porco, moleza. A parte mais difícil da fé cristã é você aprender a confiar de que fé não é Deus dizer sim para tudo aquilo que você pede, mas é você descansar na vontade do Senhor. Isso é fé. Ellen White tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, onde ela diz assim, esse texto é espetacular, ela está falando de Abraão e faz uma aplicação para nós.
Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória, o lixo, se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que este possa refletir o brilho do seu amor. É por meio de sofrimentos severos. Se ela parasse só na palavra sofrimentos, eu talvez ficasse contente. Mas ela diz sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina os seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avançamento da sua obra e põe tais pessoas à prova. Em sua providência, veja, é providência de Deus. Ele os leva, quem leva é Deus, exatamente o que nós vimos ali no texto de Marcos, a posições que provem o seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultos ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidades para corrigirem tais defeitos e adaptarem-se ao seu serviço, mostra-lhes as suas fraquezas e as ensina ou os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o único auxílio e salvaguarda. Assim alcança o seu objetivo. Eu encerro dizendo apenas para você, que se você olhar para o texto de Marcos de novo, você vai ver que a Bíblia dizia que Jesus estava vigiando os discípulos. Embora Jesus não tenha resolvido o problema dos discípulos de maneira imediata, a Bíblia diz que a todo momento Jesus estava vigiando. Deus pode até estar em silêncio para a sua dor, mas tenha certeza de que lá de cima Ele está vigiando a sua prova. Ele está olhando. E a Bíblia diz que quando Ele vem caminhando sobre o mar. E o mar, olha que lição fenomenal. O mar era aquilo que causava sofrimento para os discípulos. E quando a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre o mar, a Bíblia quer dar uma lição para mim e para você. O que causava o problema dos discípulos estava literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ou seja, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E ontem eu terminei a mensagem dizendo a vocês que a desgraça bateu na porta do meu lar no meio da pandemia e que quando não bastasse uma notícia ruim que nós já tínhamos, de um câncer no seio da minha esposa, ela foi para uma outra consulta e ela entrou no carro naquelas condições que eu disse para vocês. E eu queria chamar minha esposa para vir aqui. Ela tem algumas palavras breves, não se preocupem, mas ela vai compartilhar um pouquinho daquilo que ela viveu e experienciou, e desse momento que nós tivemos dentro do carro, onde eu finalizei ontem com a mensagem. Então, quando eu recebi a notícia, que eu estava com câncer, parecia que o meu mundo tinha desabado, porque você sempre acha que coisas ruins podem acontecer com as outras pessoas, mas nunca com você. E eu fiquei 15 dias bem aérea. Parecia que nada tinha valor para mim. Eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia cozinhar, não conseguia fazer nada. E até que eu senti um conforto, assim, porque eu sempre tive muita vontade de amamentar. Eu nunca tive o sonho de ser mãe, mas eu pensava, se um dia eu tiver filhos, eu gostaria muito de amamentar. E eu me confortei assim, bom, eu estou com câncer na mama esquerda, então sobrou a outra para amamentar, está tudo bem. Só que quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei muito preocupada e eu comecei a palpar meu corpo inteiro, com medo que eu tivesse tumor em alguma outra parte do meu corpo. Foi então que eu senti uma bolinha muito pequenininha, menor que um grão de lentilha na mama direita. E eu voltei no médico, falei para ele que eu tinha sentido, e ele falou, vamos fazer uma nova biópsia. Foi feita a biópsia, e eu fui na consulta, e como era época de pandemia, meu esposo não pôde entrar comigo no consultório, ele ficou no carro. E quando foi para saber o resultado, o médico, sem rodeios nenhum, me disse, você está com câncer também na mama direita.
quando ele me deu aquela notícia, parece que ele continuou falando e nada do que ele falou eu já nem prestei mais atenção. Eu só queria ir para o carro, abraçar meu esposo e contar para ele. Foi então que eu entrei no carro e falei: acabou. Eu já não tenho mais a outra mama para amamentar. E foi então que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Eu pensei, bom, agora eu tenho que pensar que Deus é amor e Ele vai estar comigo durante todo esse tratamento, ou então acreditar que Deus é mau e por isso Ele permitiu que isso acontecesse na minha vida. E eu decidi, porque nós temos escolhas a fazer aqui nesse mundo, que Deus estaria comigo e que Ele me conduziria em todo o tratamento. Eu digo para vocês que o tratamento não foi nada fácil, foi muito difícil. Mas, a partir daquela decisão, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu senti durante todo o tratamento que Deus estava comigo. E Ele me mostrava por pequenos detalhes: você está sofrendo, mas eu estou com você. E foi algo maravilhoso eu poder sofrer com Deus junto ao meu lado. E quando eu descobri, eu estava com o cabelo bem comprido, ali como na primeira foto, e o médico havia me dito que era melhor que eu cortasse o cabelo, porque o meu cabelo iria cair com a quimioterapia. E eu cortei, foi a primeira vez que eu cortei o cabelo desse tamanho, nunca tive essa coragem. E alguns dias depois que eu fiz a quimioterapia, meu cabelo começou a cair no travesseiro, assim, uns chumaços. E eu resolvi raspar a cabeça. E, por incrível que pareça, eu não derramei uma lágrima, porque eu sabia que aquilo era passageiro, que eu iria, sim, ficar careca, mas, depois de tudo, o meu cabelo ia crescer novamente. E nós fomos presenteados com muitas coisas durante o meu tratamento, e uma delas foi um ensaio fotográfico. Eu gosto muito de tirar fotos. E um fotógrafo lá de Curitiba nos convidou para fazer uma sessão de fotos, para que pudéssemos testemunhar mesmo desse momento difícil na nossa vida. E nós fizemos o ensaio e temos lembranças desse momento. Eu sei que foi um momento difícil na minha vida, mas com certeza produziu frutos, e eu sei que isso não foi por acaso. Porque pelo tratamento de Jó, pelo sofrimento de Jó, nós vemos que o sofrimento foi infligido por Satanás, mas Deus predomina sobre qualquer sofrimento para fins misericordiosos. Então, tudo na nossa vida tem um porquê, tudo tem um sentido. Então, Deus não permite que a gente passe por nada, se aquilo não foi para o nosso bem. Então, eu creio que, apesar de tudo o que aconteceu, isso fez com que a minha fé em Deus aumentasse. E, graças a Deus, hoje eu estou curada, pela glória de Deus, mas eu fiquei com muitas marcas no meu corpo. Eu precisei fazer mastectomia bilateral radical, porque o meu corpo não reagiu muito bem à quimioterapia. Então, quando eu parei de fazer a quimioterapia, eu precisava esperar 1 mês para fazer a cirurgia, que era a remoção das mamas. Mas, com 15 dias, eu apalpei meu seio e o tumor estava muito grande. Eu voltei para a médica falou: você não pode esperar mais nem 1 segundo, você precisa fazer essa cirurgia agora. Então, eu fiz a remoção das mamas e, durante todo o tratamento, eu senti ali Deus, mas eu fiquei muito preocupada depois dessa cirurgia. Eu pensei, bom, não é possível, agora acho que eu não vou ficar bem depois de retirar as mamas, porque a mulher sabe que a mama é muito importante, Então, eu me lembro que no dia seguinte eu estava toda enfaixada e a médica chegou para mim e falou assim: eu vou tirar os curativos, tá? E eu falei: tá bom, só que eu não quero olhar. E ela falou: tá bom, não tem problema. E ela tirou os curativos
e começou a me explicar como que eu teria que tratar ali, né, a cicatriz e os pontos e tal. E eu pensei, nossa, como é que eu não vou olhar, né? Se eu não olhar, eu não vou saber como fazer em casa. Foi então que eu olhei e, pela graça de Deus, sabe o que é você olhar e você não sentir nada? Parecia que eu estava olhando para um arranhão na minha mão. E isso não tem explicação, a não ser Deus ali naquele momento. Porque também por algum motivo, que no céu eu vou saber, eu não pude fazer a reconstrução da mama naquele momento. Porque muitas mulheres fazem na mesma cirurgia, então acaba sendo um pouco mais fácil. Eu não pude fazer. E pela graça de Deus, eu senti Deus até ali, naquele momento mais difícil comigo. E alguns meses atrás, eu tive nova suspeita. Em novembro, eu fiz um exame, tomografia, porque quem já teve câncer tem que acompanhar sempre. E apareceu uma mancha na minha costela aqui, do lado esquerdo. E só tinha duas possibilidades, o médico falou. Ou você bateu a tua costela, ou você está com câncer na costela. E, novamente, eu revivi tudo aquilo. Foi desesperador. Eu e meu marido choramos muito aquele dia. E foram, assim, dias angustiosos. Mas, graças a Deus, na semana antes de vir para cá, eu recebi o resultado da biópsia e deu negativo para câncer. Então, eu creio que eu estou curada. E eu não sei, né, se algum dia eu vou passar por algum tipo de sofrimento desse, eu não sei. Mas eu sei que, com Deus ao lado, tudo é muito mais fácil. Então, uma outra coisa também que me conforta muito é que, depois da entrada do pecado no mundo, o sofrimento faz parte da nossa vida. E nós não somos os únicos que sofremos. Tem pessoas que nunca poderão enxergar, tem pessoas que nunca poderão andar, tem pessoas que nunca vão saber o que é ter um pai e uma mãe. Então, enquanto estivermos aqui, a nossa vida vai ser assim. Mas, quando nós confiamos em Deus, como o Deus soberano da nossa vida, tudo é mais fácil. E nós devemos crer que, muito em breve, Jesus vai voltar e tudo isso vai acabar. Se nós pudéssemos dar um recado para a igreja com a nossa experiência aqui nessa noite, nós nos encantamos com as histórias do Mar Vermelho se abrindo, do gigante caindo, do faraó recuando. Mas a nossa mensagem aqui nessa noite é: ainda que o mar não se abra, ainda que o faraó não recue, ainda que o gigante não caia, ainda que Deus não cure o câncer, ainda que Deus não restaure sua empresa, ainda que Deus permita que você perca o seu filho, seu marido, sua esposa, continue confiando no Senhor. Queria convidar a todos para ficarmos em pé. Se alguém que precisa de uma oração especial aqui hoje, alguém que está passando por alguma situação difícil da vida, de sofrimento, de dor, eu não vou chamar para vir aqui à frente hoje, mas levante a sua mão aí onde você está, porque eu quero fazer uma oração especial por vocês. Amém. Amém. Para que o céu registre a sua oração. Feche os seus olhos. Os que puderem, vamos ficar de joelhos. Bondoso Pai e eterno Deus, que o Teu nome seja louvado. Nós estamos aqui nesse momento prostrados diante do Senhor, apresentando a Ti as nossas dores, apresentando a Ti, Pai, questões da nossa vida que por vezes mexem com a nossa estrutura, questões para as quais nós não temos respostas. Nós temos Te servido, nós cremos em Jesus, cremos no Evangelho, cremos, Pai, na Tua lei, mas ainda assim nós sofremos, Senhor. Sofremos porque entendemos hoje que o Senhor usa o sofrimento para nos ensinar, o Senhor usa o sofrimento para fazermos crescer,
Mas ainda assim dói, Pai. Ainda assim é muito difícil. E nós queremos pedir ao Senhor uma coisa nessa noite: que o Senhor nos ajude a continuar confiando em Ti. Que todas essas mãos que se ergueram, que só o Senhor sabe quais são as lutas e os questionamentos que enfrentam, quais são as coisas que lhes tiram a paz, quais são as coisas que muitas vezes lhes fazem derramar lágrimas, que nada disso seja capaz de desviá-los dos caminhos do Senhor Jesus. Que eles acreditem que apesar da embarcação estar sendo açoitada, apesar da tempestade parecer ser incontrolável, apesar dos relâmpagos com um barulho assustador, nos ensine a crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cuida de nós, Pai. Se possível, restaura o que nos foi tirado. Mas se esta não for a Tua vontade, nos ajude a descansar nela, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Essa é a nossa oração. Seja na cura ou na doença, na alegria ou na tristeza, na bonança ou na miséria, seja como for, nós queremos consagrar a vida ao Senhor aqui nessa noite, para que, independente de qualquer coisa, continuemos até o fim, servindo ao Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Pai. Amanhã nós estaremos aqui, eu ainda não terminei as histórias, e amanhã eu quero convidar você para a mensagem, e para continuarmos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.